Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão fiscal do Sistema Único de Saúde. Nós vamos aproveitar um texto da professora Hélida Graziani Pinto e nós vamos falar um pouco sobre isso, que ao longo de tantos anos vem sendo um dos grandes problemas na questão do financiamento ou do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. A gente tem visto que a CPI da Covid tem investigado a falta de coordenação nacional, bem como a ausência de racionalidade científica gerencial no enfrentamento à calamidade sanitária decorrente da Covid-19, entre outras fragilidades, é claro. Enquanto isso, o Brasil já caminha para quase 600 mil mortos. Um absurdo inigualável que a gente está atingindo. Essa CPI que foi instalada no Senado, já se passaram 3 meses da instalação da CPI, nós estamos indo agora para a prorrogação, mais 90 dias de CPI do Covid, já evidenciou ao longo dos diversos depoimentos colhidos que o Poder Executivo, em especial o Ministério da Saúde, orientou sua ação em busca da equivocada tese de imunidade coletiva natural. Um absurdo, mas a qual seria obtida supostamente por meio da escalada de contaminações. Imagina a gente se deixasse contaminar, pessoas doentes, com doenças crônicas, se contaminar por um vírus tão letal como esse e esperar a imunidade de rebanho. É importante saber que a contratação tardia de vacinas e a rejeição ao isolamento social amplo são consequências desse equívoco. Isso é uma loucura. Já ficou claro que nessas centenas de milhares de mortes poderiam ser evitadas. Inclusive, o professor Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, estimou, através de estudos aprofundados, que aproximadamente 20% dessas mortes por Covid, específica por Covid, no Brasil, poderiam ter sido evitadas, caso as vacinas tivessem sido adquiridas, compradas, tão logo fossem oferecidas pela Pfizer ou pelo Instituto Butantan. E aí já vem uma grande preocupação. Quantas vidas perdemos em função da demora na aquisição dessas vacinas? Além do mais, já se estimou um prejuízo econômico e fiscal de, no mínimo, 6 vezes o custo das vacinas. Então, não há desculpa, não era o preço da vacina. Realmente, o custo econômico foi 6 vezes maior do que o custo previsto para a compra das vacinas. Pensando, lógico, esse prejuízo veio numa aquisição atrasada e insuficiente. Realmente, eu fico aqui pensando comigo, é muito amadorismo desse governo federal. É, no mínimo, um absurdo. Vamos aguardar o resultado final da CPI da Covid para saber se não houve mais coisas além do amadorismo dos gestores do Ministério da Saúde. E que a gente vem acompanhando que algumas situações que nos deixam arrepiados, preocupados, vêm sendo colocados para discussão e sendo descobertas pela CPI da Covid. Então, a falta de vacinas é o principal gargalo. A redução do nível da atividade nos custou uma perda de arrecadação tributária apenas no âmbito federal de 6,9%. Isso dá aproximadamente 58 bilhões de reais. E o atraso da vacinação irá custar, em termos de produto ou renda não gerada, nada menos do que estimados 131,4 bilhões nesse ano de 2021, supondo uma recuperação retardatária em 2 trimestres. É bom lembrar isso. Então, nessa perspectiva, pessoal, a relação benefício-custo da vacina é da ordem de 6 vezes para cada real gasto na sua aquisição e aplicação. Então, dá para ver que a vacinação realmente, além de ser efetiva, ela é economicamente viável.
No entanto, a insuficiente oferta de vacinas no país não se deve apenas ao seu elevado custo, nem à falta de recursos orçamentários, mas à falta de prioridade atribuída à vacinação. Depois de muitos meses é que o governo federal reconheceu que, para resolver a questão econômica do país, seria necessário vacinar a população. Cabe então, pois, demandar reparação diante de tais danos já quantificados ao erário público e à sociedade em particular. Até porque tentar manter a economia em plena atividade, mesmo diante da calamidade sanitária, e negar o custeio, a compra tempestiva e suficiente das vacinas, foram opções que agravaram o comportamento da epidemia do Covid no Brasil. Realmente uma coisa sem parâmetro. Se esse diagnóstico parece absolutamente claro, agora em 2021, porque os secretários municipais de saúde, assim como os secretários estaduais de saúde, ainda precisaram vir a público pedir, clamar por mais recursos e denunciar uma controversa agenda de austeridade na gestão do SUS. Realmente, depois disso tudo, os secretários de Estado e os secretários dos municípios estão exigindo essa austeridade na gestão do SUS. Segundo o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o subfinanciamento crônico, não é de hoje, é crônico, do SUS agravou-se ainda mais com a crise sanitária do Covid, assim como a redução do orçamento de saúde para 2021, quando comparado ao ano anterior. Como que se justifica em sã consciência que o orçamento de 2021 fosse menor do que o orçamento de 2020? Todos nós ficamos sabendo que nos 3 primeiros meses de 2021, mais de 50% das mortes ocorreram esse ano. Então, como é que esse ano o orçamento deveria ser menor do que o orçamento de 2020? Fica essa pergunta no ar. Por tudo isso, fica a pergunta: quais as razões pelas quais a CPI da pandemia ainda não se ocupou a investigar a execução orçamentária no âmbito do SUS? Essa deveria ser uma variação que a CPI do Covid poderia fazer. Investigar a execução orçamentária no âmbito do SUS de 2020 a 2021. Não se trata apenas da compra tardia de vacinas, mas de uma série de ações e omissões na gestão federativa da política pública de saúde, que contribuíram para o quadro caótico em que nos encontramos. Essa situação que nós vivemos não foi de graça, ela foi construída ao longo de 2020. Sabemos que há décadas o Brasil vivencia uma severa e sistemática instabilidade de custeio promovida pelo governo federal na política pública de saúde. Tal proporção nunca foi cumprida de fato no ciclo orçamentário federal. E aqui fica mais uma constatação. Ao longo desses 20 anos, os secretários municipais de saúde, em especial os secretários municipais de saúde, têm investido a cada ano um pouco mais do seu orçamento próprio para a gestão do sistema único do seu município. Por isso que eu digo, a questão do orçamento federal é de suma importância a ser discutida. Conforme estabelece a lei no seu artigo 2º da Lei 14.144, de 22 de abril de 2021, que estima que a receita fixa a despesa da União para o exercício financeiro corrente, o comando do artigo 55 dos atos das disposições constitucionais transitórias, se eles estivessem em vigor, praticamente dobraria o dever de gasto mínimo federal em saúde, cerca de 261,2 bilhões de reais, ao invés do que hoje a gente tem, que é de 123,8 bilhões de reais, praticamente o dobro. Sendo assim, as alterações empreendidas ao longo das emendas 29 de 2020, 86 de 2015 e 95 de 2016 impuseram uma trajetória
proporcionalmente regressiva para a participação da União no volume global de recursos destinados ao SUS, pelos 3 níveis da federação. Então fica claro que nessa história de financiamento e desfinanciamento do Sistema Único, o governo federal vem a cada ano reduzindo a sua participação. E lógico, a população continua adoecendo, os prefeitos e os secretários municipais continuam sendo as pessoas que demandam a cada dia resultados e soluções para a sua população. E para isso, com certeza, muitos municípios aumentaram o seu investimento na área da saúde com recursos próprios. E é bom lembrar que enquanto os pisos em saúde dos estados e municípios seguem exatamente os mesmos parâmetros desde a sua fixação, da Emenda Constitucional 29 de 2020, respectivamente, para os estados 12% e para os municípios no mínimo 15%, que hoje a gente não encontra mais nenhum município no Brasil, raras exceções, que ainda investe somente 15% do seu orçamento na saúde do seu município, dos recursos próprios, né? É bom dizer isso. Receitas essas, né? Recursos esses que são oriundos das receitas de impostos e transferências de impostos. O piso federal, no entanto, no setor, já foi alterado por 6 vezes, conforme se depreende da sequência que a gente vai ver agora. No artigo 55 do Ato das Disposições Transitórias, Constitucionais Transitórias, o parâmetro de 30% do orçamento da Seguridade, teoricamente vigente de 88 a 99, infelizmente nunca foi aplicado na prática. Então, desde aquela época, 5 de outubro de 88, na qual ficou destinado 30% do orçamento da Seguridade Social definida na Constituição, nunca foi aplicado na prática. Realmente precisamos ficar atentos a isso. Outro item, no artigo 77 da Emenda 29 de 2020, parâmetro gasto empenhado no ano anterior acrescido de no mínimo 5%, gasto de 99 mais 5%, parâmetro vigente apenas durante o ano de 2000. No seu artigo 77, também da Emenda Constitucional 29, o parâmetro do gasto do ano anterior corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto. Tal regra vigorou de 2001 a 2012. No artigo 5º da Lei Complementar 141 de 2012, que regulamenta a Emenda Constitucional 29 de 2000, parâmetro do ano anterior corrigido pela variação nominal do PIB, com garantia de que não houvesse redução nominal do piso de um exercício para outro, em caso de variação negativa do PIB. Foi mantida a sistemática da regra anterior e vigorou de 2013 a 2015. No artigo 2º da Emenda Constitucional 86 de 2015, subpiso de 13,2% da receita corrente líquida federal, que vigorou apenas em 2016, a despeito de haver sido suspenso pela cautelar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Artigo 110, também da Emenda Constitucional 95 de 2016, que estabelecia 15% da receita corrente líquida com a revogação do artigo 2º da Emenda Constitucional 29 de 2015, tal parâmetro apenas vigorou somente no exercício de 2017. E, por fim, no artigo 110 da Emenda Constitucional 95 de 2016, que garantia a correção apenas pela inflação do gasto aplicado no ano anterior, durante os exercícios de 2018 a 2036, por força do regime do teto de despesas primárias da União. Esse último que eu falei foi realmente a gota d'água para o subfinanciamento do Sistema Único, aonde que quem conhece, quem foi gestor, quem vive essa dura realidade de ser gestor, entende e vivencia na prática que a inflação da área da saúde é muito maior do que a inflação medida pelo IPCA. Então não dá para a gente manter a correção do investimento do governo federal na saúde aplicando apenas o IPCA do ano anterior.
a gente que nós somos usuários consumidores do dia a dia. A gente já vê que nas compras que a gente faz semanalmente, mensalmente nos supermercados, a inflação na prática não é aquela que a gente ouve falar na imprensa. Então, imagina isso na área da saúde, na qual a inflação na área da saúde é muito maior que a inflação do dia a dia de um cidadão comum. Então, há tantas e tão regressivas alterações se somam ações e omissões orçamentário-financeiras, sobretudo nos decretos de contingenciamento e no manejo desproporcional de restos a pagar, que são uma questão muito contábil que também nos ilude muitas vezes na prática, pois reduziram a participação do piso federal em saúde no montante global de recursos vertidos pelos 3 níveis da federação do setor, bem como trouxeram um sistemático descumprimento das pactuações federativas celebradas no âmbito do SUS. A consequência prática de tamanhos redesenhos no piso federal em saúde está evidenciada na sobrecarga de custeio suportada por estados e municípios. É aquilo que eu falei anteriormente. Os municípios, em especial, vêm se sobrecarregando, em especial na sua capacidade arrecadatória, que é infinitamente inferior à arrecadação do governo federal. Eu lembro que o atual presidente da República, quando era candidato em 2018, dizia: mais Brasil, menos Brasília. Eu não estou vendo até hoje que essa teoria se concretizou, em especial pensando no Sistema Único de Saúde, pois a participação federal até hoje retraiu de cerca de 60% no valor global dos recursos públicos destinados ao Sistema Único em 2000 para aproximadamente 42% em 2019. Ou seja, uma queda de 1/3 nesses últimos 19 anos. Imagina que a população, quanto mais pobre, mais doente. Quanto mais doente, mais acesso ao serviço público de saúde ela precisa. E a gente tem perdido recursos ao longo desses 16 anos, em especial do governo federal, fica aqui bem claro. Isso, enfim, pessoal, é importante a gente ter claro, até porque se a CPI trouxe a demanda, direta ou indiretamente, que o Congresso se comprometa com a correção das disparidades federativas no âmbito do SUS, esse certamente seria o seu maior legado, até mesmo em busca de alguma reparação normativa em relação às vidas perdidas de quase 600 mil brasileiros nessa epidemia. Então, fica aqui um desafio aos nossos ilustres senadores para que agregue nessa discussão da CPI do Covid a questão do financiamento do Sistema Único, porque não adianta somente encontrar os gargalos referentes às corrupções que estão surgindo, a falta de boa vontade na questão da compra de vacinas, mas se a gente continuar, se o Sistema Único de Saúde continuar nessa situação de subfinanciamento ou de desfinanciamento, os recursos não serão suficientes para dar conta de uma política pública chamada SUS para uma população que hoje nós temos 15 milhões de desempregados. Isso é muita gente. E essa demanda, que antes, se porventura procurava um plano privado de saúde, hoje está batendo na porta do serviço público em todos os municípios. Fica aqui a provocação e esperamos que os nossos ilustres senadores e a população em geral não perca de vista que sonho sem recursos financeiros se torna pesadelo. E nós não queremos ser vítimas de pesadelos daqui a curto prazo. Fica a dica.